E agora a gente vai falar sobre saúde, vamos falar sobre a perda auditiva, que é uma condição que afeta pessoas em todo o mundo. Para esclarecer melhor sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Cláudia Maia, otorrinolaringologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Já, É um prazer. já explica para a gente as principais causas, doutora, da perda auditiva. Bem, a perda auditiva tem múltiplas causas, né? Varia com a idade, né? Em crianças tem a parte genética, a transmitida por genes, mutações, complicações do parto, anóxia perinatal, falta de oxigênio no cérebro do bebê, doenças infecciosas que atingem o bebê, a mãe e o bebê, né? E remédios que precisam ser usados ali em ambiente de UTI, prematuro extremo, baixo peso. Então, em bebês, crianças pequenas têm essas causas. E aí, durante a vida, tem outras, né? Então, otite média, pode persistir com líquido no ouvido por mais tempo. Em criança, isso é um problema. Assim, as fases complicadas com relação à perda auditiva é a criança e o idoso, né? Que é onde merece mais nossa atenção. No idoso, nós temos a perda auditiva relacionada à idade, ou também chamada de presbiacusia, que é nada mais do que o envelhecimento ali do nosso sistema auditivo. E a perda auditiva induzida por ruído, né, que é outra causa, e essas causas com a idade se somam, né, problemas, doença, diabetes pode favorecer, uso de substâncias, uso de drogas que podem comprometer a audição. Então, é um mundo de coisas que pode afetar a nossa audição ao longo da vida. Você trouxe um ponto importante, doutora, falando sobre o envelhecimento da nossa audição. Todo mundo vai ter perda auditiva quando chegar em uma certa idade? Bem, todo mundo é muita gente, né? Mas é muito frequente, né? Depois dos 65 anos, o nosso sistema auditivo vai envelhecendo. E quanto maior a idade, maior o risco, né? Tem idosos já de idade mais avançada que ainda escutam razoavelmente bem, mas o mais comum é ter a perda auditiva, né? Ir acontecendo ao longo do tempo. Vamos falar sobre os sinais, né? Aqueles sinais de alerta que chamam a atenção. Você trouxe que as crianças e os idosos exigem atenção, mas pode acontecer em qualquer idade, né? Quais Isso. os sinais, queria que você falasse, em cada faixa etária dessa? Então, na criança, né, no bebê, aquele bebê que tem perda auditiva, a gente tem que ter muito cuidado, por isso que existe uma triagem auditiva neonatal, para tentar identificar, né, porque o bebê não vai saber dizer que não está escutando. Então, existe a triagem auditiva neonatal e é o atraso na fala. Né? O atraso no desenvolvimento, na verdade, é aquela criança que não reage a sons, é aquela criança que ao longo do desenvolvimento ela não vai tendo balbucio, ela não vai respondendo conforme outras crianças. E o atraso considerável na fala e às vezes alterações comportamentais. Isso com relação a perdas auditivas genéticas ou congênitas, né? E aí, ao longo do tempo, crianças maiores, se ela tem uma perda auditiva por uma otite média com efusão, por exemplo, que é uma perda auditiva condutiva, temporária, mas não é uma perda total, é reversível, mas esse tipo de perda causa muito problema, questão de atenção, alterações comportamentais, dificuldades escolares. Então, nessa faixa etária em crianças, essas são as principais manifestações. E com a idade, né, o idoso, ele não reconhece que está perdendo a audição. Só se tem uma rolha de cera, uma rolha de cerumen, ele já escuta mal por conta da perda auditiva relacionada à idade. Aí, quando tem qualquer pouquinho de cerumen no ouvido, aquilo já causa um desconforto intenso. Normalmente, quem percebe a perda auditiva no idoso não é o próprio idoso, são os familiares. Então, aquele idoso vai tendo cada vez mais dificuldade de comunicação. Ele precisa solicitar que repita que a pessoa está falando, né? E dificuldade com a comunicação em ambientes ruidosos. Isso faz com que eles tendam a evitar a comunicação.
evitar estar, né, nesses ambientes que dificultam essa comunicação. Isso favorece um isolamento desse idoso e aumenta o risco de depressão. Vamos falar de tratamento, doutora. Como é que funciona o tratamento? Eu sei que são vários os motivos, mas você poderia trazer as principais causas e tratamento. Então, o tratamento vai variar com a causa, né? A gente tem que primeiro identificar, dar o diagnóstico. Essa é uma parte de extrema importância. Então, crianças pequenas, falhou no teste da orelhinha quando nasceu, já tem que continuar essa investigação. Então, nós acabamos de adquirir um equipamento que é um Bera, que vai fazer tipo um audiograma eletrofisiológico. Isso é importante para o bebê porque existe uma grande dificuldade de dar esse diagnóstico em crianças pequenas, em bebês, né? Porque eles não sabem responder. Então, esse aparelho, eu acredito que vai melhorar o diagnóstico, porque o tratamento vai depender desse diagnóstico. Então, bebezinhos que têm o diagnóstico de uma perda auditiva, eles têm que ser reabilitados o mais rápido possível. E essa reabilitação pode ser feita com aparelhos auditivos, né? A depender da perda. Então, perdas auditivas neurosensoriais, a reabilitação normalmente é com o aparelho auditivo. E quando é uma perda total, existe a possibilidade de uma cirurgia para tentar recuperar, né, essa capacidade que é o implante coclear. Só que a questão é que essa reabilitação tem que ser o mais precoce possível, porque a criança tem um período sensível para desenvolvimento da linguagem, que é no máximo até os 3 anos e meio. Então, o ideal é a gente dar o diagnóstico pelo menos até os 6 meses, para ela estar reabilitada no primeiro ano de vida, para não atrapalhar esse desenvolvimento da linguagem. E perdas auditivas de otite média com efusão, então o tratamento vai ser acompanhamento, né, para ver até quando persiste essa perda auditiva. Se durar mais que 3 meses, existe a possibilidade de tratamento cirúrgico, que é o implante de um pequeno tubinho de ventilação para drenar e recompor a função daquela orelha média. Isso vai fazer com que a criança recupere sua audição anterior. E nos idosos, o tratamento envolve principalmente o uso de aparelho auditivo. Então, depois dos 50 anos, a gente vai perdendo a nossa reserva cognitiva, então 1% por ano depois dos 50. E a melhor forma de prevenção, então a reabilitação de uma perda auditiva no idoso vai prevenir demência em 40%. Isso é bastante, é você poupar suas funções cerebrais. Doutora, eu queria muito agradecer a sua participação, foi muito esclarecedora, muito obrigada. Eu que agradeço.